Quer que sua horta fique verde e produtiva o ano todo sem gastar demais, nem depender de produtos químicos? Os Amish conseguiram isso por gerações graças a segredos simples, mas incrivelmente eficazes. Aqui você vai descobrir 15 truques de cultivo de hortaliças que você gostaria de ter conhecido muito antes. E acredite, a dica número 6 vai te surpreender tanto que você vai querer testá-la assim que este vídeo acabar. 1. Técnica de canteiro quente. Imagine que lá fora está frio, o solo parece inerte, mas sob uma fina camada de terra suas sementes germinam como se fosse primavera. Os Amish conseguem este milagre com o canteiro quente. Eles cavam um buraco de 30 a 45 centímetros, colocam esterco fresco misturado com palha no fundo, compactam e cobrem com 15 centímetros de terra fértil. O esterco em decomposição libera um calor constante que mantém as raízes quentes, enquanto uma moldura de madeira e uma cobertura de vidro ou plástico retém o calor como uma pequena estufa. O resultado? Pode-se começar a cultivar de 4 a 6 semanas antes do habitual, com plantas mais vigorosas e colheitas mais abundantes, tudo sem eletricidade nem estufas modernas. 2. Semeadura conforme as fases da lua. Os Amish semeiam seguindo o ritmo da lua, um detalhe que a maioria de nós ignora. Durante a fase crescente, eles plantam hortaliças de folha e plantas que dão fruto acima da terra, como tomates, alfaces ou feijões vagem, porque a umidade do solo aumenta e favorece o crescimento de caules e folhas. Na fase minguante, eles semeiam hortaliças de raiz, como cenouras ou batatas, já que a energia da planta se concentra abaixo da terra, produzindo raízes maiores e mais firmes. Este método não é apenas fruto da experiência. A atração gravitacional da Lua influencia o nível de água do solo, assim como nas marés, resultando em plantas mais saudáveis e colheitas mais uniformes. 3. Método de melhoria do solo em 3 anos. Para os Amish, a terra é um tesouro e eles a cuidam como um ser vivo. Seu ciclo de 3 anos permite que o solo se recupere e se enriqueça de forma natural. No primeiro ano, eles semeiam leguminosas ou trevo para fixar nitrogênio e preparar a base nutritiva. No segundo ano, eles adicionam esterco e composto para cultivar plantas exigentes como milho ou tomates. No terceiro ano, eles rotacionam para culturas de raiz, como cenouras ou cebolas, que ajudam a arejar a terra e equilibrar os minerais. Este sistema mantém o solo fértil, reduz pragas e doenças e aumenta a produtividade ano após ano, sem recorrer a fertilizantes químicos. 4. Estufins frios. Quando o ar fica gelado e as primeiras geadas ameaçam, os Amish protegem suas hortaliças com estufins frios simples. Eles constroem uma estrutura de madeira com uma tampa inclinada de vidro ou plástico transparente que capta a luz do sol e retém o calor. Este refúgio é colocado sobre culturas delicadas como alfaces, espinafres ou ervas aromáticas, protegendo-as das geadas noturnas. Durante os dias amenos, eles abrem um pouco a tampa para evitar o superaquecimento e, ao cair da tarde, fecham para manter a temperatura. Assim, os vegetais continuam crescendo mesmo em pleno inverno, garantindo colheitas frescas o ano todo. 5. Construção de valas e camalhões. Em terrenos com declive, a chuva pode levar o que há de mais valioso, a camada fértil do solo. Para evitar isso, os Amish cavam valas rasas, swales, seguindo a curva natural do terreno, e com a terra extra, formam um camalhão na parte inferior. A vala coleta e direciona a água da chuva para as raízes, enquanto o camalhão retarda o escoamento e previne a erosão. Com o tempo, esta técnica mantém a umidade onde mais se precisa, reduz a necessidade de irrigação e melhora a estrutura do solo, tudo trabalhando com o relevo natural em vez de lutar contra ele. 6. Capina manual. Em vez de herbicidas, os Amish confiam em suas mãos e ferramentas simples para manter os canteiros limpos. Eles capinam pela manhã quando a terra está úmida e as raízes saem com facilidade,
usando facas de capina ou enxadas para as plantas mais resistentes. Eles sempre arrancam as ervas daninhas antes que floresçam, para evitar que se espalhem por sementes. Este método preserva a vida microbiana do solo, evita a entrada de produtos químicos e permite que os nutrientes estejam disponíveis para as culturas. O resultado é uma horta mais saudável, com plantas mais fortes e produtivas, e uma terra que se mantém fértil ano após ano. 7. Cobrir os caminhos com cobertura morta. Nos corredores entre fileiras, os Amish não deixam a terra nua. Eles cobrem esses caminhos com uma camada grossa, de 7 a 10 centímetros, de palha, lascas de madeira ou folhas trituradas. Essa cobertura bloqueia a luz, impedindo que sementes de ervas daninhas germinem e mantém a umidade no solo mesmo em dias quentes. Com o tempo, o material se decompõe, enriquecendo a terra com matéria orgânica. Assim, eles não só reduzem a irrigação e as horas de manutenção, mas também transformam os caminhos em uma fonte de fertilidade para a horta. 8. Treliças de corda natural. Em vez de estruturas de plástico ou metal, os Amish levantam treliças com estacas de madeira e corda natural trançada. Eles fincam estacas a cada 1,5 m aproximadamente, amarram a corda em uma extremidade e a entrelaçam em zigue-zague até a outra, criando uma rede firme, mas flexível. À medida que crescem, eles guiam suavemente as plantas de ervilhas, feijões vagem ou tomates para que se prendam. Este suporte melhora a circulação do ar, expõe melhor as folhas ao sol e facilita a colheita, o que se traduz em plantas mais saudáveis e rendimentos mais altos. 9. Instalar barris de chuva. Para os Amish, cada gota conta. Eles colocam grandes barris sob as calhas para coletar a água da chuva, instalados sobre uma base elevada e equipados com torneira e tela fina para filtrar folhas e evitar mosquitos. A água da chuva, livre de cloro e flúor, é mais suave e mais fácil de ser absorvida pelas plantas. Em épocas secas, basta encher o regador diretamente ou conectar uma mangueira de gotejamento. Essa reserva constante garante irrigações regulares e saudáveis, reduz a dependência da rede pública e, de quebra, economiza dinheiro. 10. Rotação de culturas. Os Amish nunca plantam a mesma espécie no mesmo lugar 2 anos seguidos. Eles seguem ciclos de 3 ou 4 anos, alternando famílias de plantas. Depois das hortaliças de folha, eles semeiam culturas de raiz. Em seguida, leguminosas como ervilhas ou feijões vagem, que devolvem nitrogênio ao solo. E, por último, plantas de fruto como tomates ou abóboras. Essa rotação quebra o ciclo de pragas, equilibra os nutrientes e melhora a saúde geral da terra. O resultado é uma horta que a cada temporada produz com mais força, sem esgotar o terreno. 11. Sistema de filtragem para barris de chuva. Coletar água da chuva é só metade do trabalho, mantê-la limpa é a chave. Os Amish colocam uma tela fina sobre a boca do barril para reter folhas e insetos, e para uma filtragem extra, eles fazem a água passar por camadas de areia, cascalho e carvão vegetal. Isso elimina sedimentos e mantém a água fresca por semanas. Assim, cada irrigação fornece não só hidratação, mas também minerais naturais, reduzindo ao mínimo a dependência da água tratada. 12. Compostagem regular. Na horta Amish, nada orgânico é desperdiçado. Restos de cozinha, folhas secas, esterco, aparas de gramado. Tudo vai para a pilha de composto. Eles alternam camadas verdes, ricas em nitrogênio, com camadas marrons, ricas em carbono, mantêm a umidade ideal e revolvem a mistura a cada 2 semanas para acelerar a decomposição. Em poucos meses, o resultado é um composto escuro e solto, carregado de nutrientes, que eles devolvem ao solo. Esse ciclo fechado elimina a necessidade de fertilizantes químicos e mantém a terra viva e produtiva. 13. Cultivo intensivo em quadrados. Em uma horta Amish, o espaço é organizado ao milímetro. Eles dividem os canteiros elevados em quadrados de 30 a 30 centímetros e semeiam cada um com a densidade exata para cada cultura. Cenouras em fileiras finas, alfaces em um padrão compacto, tomates em solitário para lhes dar ar. Este método reduz as ervas daninhas,
otimiza a irrigação e aumenta o rendimento por metro quadrado. Assim, mesmo um espaço reduzido pode se transformar em uma máquina de produzir alimentos frescos. 14. Cultivo vertical. Quando o solo é escasso, os Amish olham para cima. Eles usam treliças robustas, molduras de madeira ou cordas trançadas para que feijões vagem, pepinos ou ervilhas cresçam em altura. Até morangos e ervas prosperam em cestas suspensas ou jardineiras escalonadas. Isso não só economiza espaço, melhora a circulação de ar, reduz doenças e torna a colheita mais confortável. Com este sistema, uma pequena horta pode multiplicar sua produção sem ampliar o terreno. 15. Usar sementes tradicionais. Os Amish preferem as sementes heirloom ou tradicionais, que podem ser guardadas e replantadas estação após estação. Essas variedades, selecionadas por sabor, resistência e adaptação ao clima local, produzem plantas cujas sementes continuam sendo férteis. Eles guardam as sementes em locais frescos e secos, garantindo um suprimento constante sem depender do mercado. Além disso, eles preservam a diversidade genética e mantêm vivas variedades cultivadas por gerações. Essas 15 dicas Amish não são simples técnicas de horta, são o resultado de séculos de observação, paciência e respeito pela terra. Cada método, desde o canteiro quente até a rotação de culturas ou o uso de sementes tradicionais, reflete uma maneira de viver em equilíbrio com a natureza, aproveitando o que ela oferece sem esgotá-lo. Se você colocar em prática mesmo que apenas algumas, verá como sua horta se transforma. Plantas mais saudáveis, colheitas mais generosas e um trabalho mais fácil e gratificante. E talvez você vai descobrir que cultivar não é só produzir alimentos. É também cultivar tempo, calma e conexão com o essencial. Agora, qual dessas dicas você vai testar primeiro?